Vamos falar de fazenda, vamos falar de processos de fazenda, vamos falar dos controles que são necessários e a dinâmica da fazenda, porque ela tinha uma dinâmica, e todos os cuidados e procurar retratar os números que representam os resultados da fazenda. Muito bem. A fazenda, bom, são terras, são glebas de terra, divididas em talhões. Todos têm lá na planta o que significam os talhões, cada tipo de composição de solo que nós temos, de acidentes de terreno, em cada um dos talhões. E eu tenho ali um agrônomo que vai analisar toda a terra para mim, como é que eu tenho que tratar essa terra para explorar culturas e ter as safras por períodos, tratando a terra e tratando a cultura. Muito bem, como é que eu faço isso? Eu tenho que ter um software que me permita fazer esse tipo de coisa. Muito bem. Então, como é que nós controlamos uma fazenda? Como é que a gente vai sugerir a vocês aderir a esse tipo de processo e controlar a fazenda? Nós temos condição de controlar, talhão por talhão, o que você gasta com cada talhão, o que você produz em cada talhão, qual é a produtividade que você tem talhão por talhão. Quando eu digo o que você gasta com talhão, é todos os adubos, defensivos, enfim, toda aquela parte que você precisa gastar no talhão para deixar a terra apropriada para aquela cultura e aquela safra no período. Muito bom, talhão por talhão. E eu vou gastando e tenho o momento da colheita. Quando eu tiver o momento da colheita, eu tenho tudo que gastei e esse processo da colheita, aquilo que eu faço colheita, eu levo para uma área de processo e da área de processo eu levo para a área de estoque. Se eu produzir milho, eu vou ver quantas sacas de milho, essas sacas de milho vão entrar no estoque no final da colheita. Se eu produzo a cana, quantas toneladas foram, e tem o mesmo processo. O que ocorre? Quando eu identifico e gasto para cada gleba de terra que eu tenho, ou cada talhão dentro da gleba que eu tenho, eu gasto com as culturas em determinados períodos, eu crio uma história da fazenda. Que história é essa? Bom, no ano seguinte, eu provavelmente, se eu estou produzindo cana, eu vou continuar produzindo cana. Eu posso trabalhar a terra e mudar de cultura. Mas, via de regra, eu estou repetindo. E se alterar também, tem todo um controle direitinho. Muito bem, se eu trabalho com uma determinada cultura, como a cana, por exemplo, eu posso comparar todo o processo da cana na última safra com a safra atual. Ou todas as safras que já aconteceram em períodos, né? E verificar para aquela gleba de terra, aquele talhão que eu tenho, tudo que eu gastei, item a item do que eu gastei, nos insumos, na mão de obra, nas horas de tratores, né? Tudo o que eu gastei realmente com aquele talhão e o que eu colhi no final, quantas toneladas de cana eu consegui colher lá no fim da safra. Muito bem. Então eu tenho o que eu gasto, eu tenho a colheita e o que ocorre? Se eu produzir no ano anterior, em anos anteriores, no mesmo talhão, eu produzi a cana também, eu consigo entender cada período em relação ao planejamento que o agrônomo me deu, que eu cumpri, o que eu consegui tirar, e isso vai me dando o quê? Vai me dando uma noção de que eu posso estar acertando ou posso estar errando. Então, essa literatura toda eu vou guardando e tenho um processo dentro da empresa. O processo é repetitivo? Bom, se a cultura for repetitiva. Senão você vai ter gastos diferentes, mas os controles são os mesmos, da mesma maneira. Então, por que eu estou atentando para o talhão? Porque a grande maioria das empresas tem os talhões, mas não controlam pelos talhões. Bom, a terra é a sua riqueza. A terra digamos assim, é o investimento principal que você tem para a produção. Aí você tem um equipamento que você vai usar na produção em períodos diferentes, em culturas diferentes e em terras diferentes, em talhões diferentes. O que eu quero dizer com tudo isso?
que todo esse processo controlado, ele vai me permitir controlar toda a produção que eu tenho, ele vai me permitir planejar a produção, porque eu posso planejar essa produção talhão por talhão, período por período. E posso executar para ver se aquilo que realmente foi previsto foi o que aconteceu. Então, o que ocorre? Em períodos diferentes, o clima foi diferente, choveu mais, choveu menos, eu posso ter mais custos, menos custos, que eu posso não ter conseguido prever direitinho todos os acontecimentos. Mas então, eu estou criando uma cultura para mim. Eu, fazendeiro, estou criando uma cultura, né? Estou entendendo tudo isso dentro de um único software que me permite todas essas conclusões. Quando eu falo de trator, eu controlo trator por trator. Eu controlo implemento por implemento. Você controla os caminhões, você tem um centro de custo para cada um desses equipamentos, dessas máquinas, vai controlar quanto você gasta de manutenção, quanto você gasta de licenciamento, quanto você gasta de combustível, enfim, você está controlando a fazenda inteira, com todas as suas operações. Então, uma coisa que parece impossível ter, para alguns que estão me ouvindo, pode parecer impossível, para nós é o dia a dia. É só uma questão de planejar e alcançar o objetivo através de vocês, através do trabalho dos próprios funcionários da fazenda. Então, nós temos uma experiência grande com fazendas e a gente quer propor a vocês que dê uma olhadinha direito aí e volte a falar conosco, que eu estou procurando mais clientes aí do interior de São Paulo, principalmente, e seria bom conversar.